Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. E hoje um culto muito especial, um culto em homenagem a todas as mães. Então vem com a gente, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos louvar ao Senhor. Paz!
Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui juntos para esse culto tão poderoso e um culto mais do que especial, né? Um dia tão importante. É claro que nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, mas o calendário nos traz esse privilégio de honrarmos em especial todas as mães nesse dia. Então, parabéns para você, mamãe, que tem assim cumprido essa nobre missão. E no final da mensagem, nós vamos fazer uma oração específica por todas as mães. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos a esse culto de celebração. E agora é o nosso momento especial, o nosso Minuto Conexão. E o desafio vai ser, se você está com a sua mãe aí, se você ainda tem a sua mãe e está com ela, você vai tirar uma foto com a sua mãe e vai postar nas suas redes sociais e marcar a hashtag da igreja, Paz Church São Gonçalo. Então, eu vou contar até 3 e você vai ter 1 minuto para fazer isso. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora é aquele momento muito especial, o momento da semeadura. Eu quero ler com você um versículo muito precioso, muito poderoso, que está ali na segunda carta, do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, não é isso? Isso mesmo, capítulo 9, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, a partir do verso 6 desse capítulo, ele começa a ensinar a respeito da lei da semeadura. Nós vamos plantar e nós vamos colher, porém, nós iremos colher na proporção das nossas sementes e na espécie da semente a qual plantarmos. E nesse verso 10, ele diz que aquele que supre a semente, aquele quem? Referindo-se ao próprio Deus, porque é Ele que supre as nossas sementes e também o pão para que possamos comer. E a promessa é que Ele continuará suprindo e vai multiplicar essas sementes. E tudo isso tem um propósito, para que sejamos enriquecidos de todas as formas, a fim de sermos generosos. Amém? Então o Senhor supre as nossas sementes, a fim de plantarmos essas sementes. Ele vai continuar suprindo, e não só isso, Ele vai multiplicar essas sementes, vai nos fazer prosperar
de todas as formas com um grande propósito, a fim de sermos generosos. Amém? E quando eu entendo esse princípio da generosidade, quando eu entendo esse princípio da semeadura, o Senhor, Ele cumpre com a promessa dele de continuar suprindo e multiplicando essas sementes. E agora é um momento muito especial que nós temos o privilégio de semearmos essas sementes. Não comermos a semente, mas sim semearmos a semente. E nós temos falado nesses dias da necessidade da casa do Senhor, da necessidade dos investimentos na casa do Senhor. Estamos em plena campanha, para reformarmos a nossa igreja. Então, se você ainda não se comprometeu com uma oferta generosa para esse fim, para a reforma da igreja, faça isso. Vai ser bênção de Deus para a casa do Senhor, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar essas sementes. Seja fiel na sua devoção, seja fiel no seu dízimo. Vamos juntos orar, agradecer a Deus e pela fé tomar posse dessa promessa. Porque, querido, esse é o momento espiritual, esse é o momento de fé. Eu preciso crer que o Senhor vai suprir e vai multiplicar as sementes, que o Senhor vai continuar provendo pão na minha vida e na minha casa. Pai, muito obrigado pela tua promessa. Muito obrigado, ó Deus, porque à medida que nós semeamos, à medida que nós investimos, o Senhor supre não só a semente, mas supre também o pão. E há uma promessa de multiplicação sobre as nossas vidas, para que sejamos generosos em todas as áreas e em todos os aspectos. Pai, muito obrigado por esse momento de semeadura, de plantio, porque o solo do teu reino é um solo fértil, é um solo que nos garante uma colheita abundante. Nós tomamos posse pela fé da nossa vitória em nome de Jesus. Amém, amém. Diga assim comigo: eu tomo posse pela fé da multiplicação do Senhor na minha vida e na minha casa. Deus abençoe, faça a sua semeadura, use o nosso Pix e seja muito abençoado. Paz. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. E essas
por as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos, glória a Deus. Agora vamos à meditação da palavra de Deus. Eu quero pedir o máximo da sua atenção, não saio, não vou prolongar. Eu sei que você está na expectativa aí do churrasco das mães, não é isso? Do almoço com a sua família. Eu não vou prolongar, mas fica comigo até o final e vamos juntos ser abençoados por Deus através dessa mensagem. Amém? A mensagem de hoje não poderia ser diferente. Ela é em homenagem, para todas as mães. Hoje é o seu dia, mamãe, que Deus te abençoe. Nós vamos orar no final dessa mensagem e vamos meditar na palavra de Deus, no exemplo, nas atitudes de uma mãe que marcou a história, e não só a história, ela marcou a vida do seu filho. Então, querido, o título da mensagem de hoje é Exemplo de Mãe. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um menino chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém? Então, queridos, nesse culto especial para as mães, a palavra que será ministrada vai ser em homenagem a você, mamãe, mulheres que têm cumprido a nobre missão de ser mãe. Tendo então como referência uma mulher exemplar na Bíblia, que foi a mãe de Moisés, nós iremos extrair algumas características que precisam fazer parte da vida de todo cristão e hoje, de uma forma mais específica, da vida de todas as mães. Nós vamos aprender algumas características,
nas atitudes de Joquebede, o nome da mãe de Moisés é esse, Joquebede, para edificar as nossas vidas e para edificar a sua vida, mamãe. Deixa só eu contextualizar para você entender o que estava acontecendo. Você sabe que naquele período de fome em toda a terra, e principalmente em todo o Egito, José, ele manda chamar, o seu pai, manda chamar os seus irmãos, manda chamar toda a sua família, e José e a sua família passam a habitar ali no Egito. Passaram-se anos e toda aquela geração, assim como José, faleceram, morreram, e surgiram então outras gerações. E nesse contexto também é ordenado, é nomeado um novo faraó. E esse novo faraó, ele não sabia da tamanha relevância daquilo que havia acontecido. E o povo de Israel, os hebreus, estavam crescendo muito, estavam multiplicando muito, porque eles eram extremamente férteis. E o faraó, ele ficou muito preocupado do povo se rebelar contra o seu reino, ou mesmo se unir a um exército inimigo e rebelar-se contra o reino do faraó. E faraó então começa a submeter os hebreus a trabalhos pesados, começa então a submeter os hebreus a uma grande escravidão, mas nem assim parava de nascer crianças. O povo era muito fértil, o povo crescia cada vez mais e se tornava cada vez mais forte. E o faraó ele ficou muito preocupado com isso, como eu mencionei anteriormente, e ele chama as parteiras do Egito que auxiliavam as hebreias no momento do parto, e ele dá a seguinte ordem: quando vocês estiverem auxiliando as hebreias no parto, quando vocês identificarem o sexo da criança, se for do sexo masculino, mate essas crianças. Então havia uma ordem do faraó para as parteiras que elas matassem todas as crianças do sexo masculino. Porém, as parteiras não cumpriram essa ordem. Elas temeram a Deus e deram lá um famoso migué para o faraó, dizendo que quando elas chegavam, as hebreias já tinham tido filho, e não tinha como elas executarem aquela ordem. Então elas não fazem isso porque havia um temor no coração daquelas parteiras. Mas faraó não se dá por satisfeito, e ele decreta, ele faz um decreto, ele baixa um decreto para que houvesse uma perseguição, para que todos os meninos recém-nascidos, todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem mortas afogadas. Havia um decreto do faraó, porque a ideia do faraó era impedir o crescimento do povo. E ele, matando os meninos, chegaria um tempo que não haveria mais como ter essa proliferação de outras crianças nascendo. Então, ele faz esse decreto e os soldados começam a perseguição a toda criança do sexo masculino. E nesse cenário nasce Moisés. Era uma criança, era recém-nascido, presta atenção, era recém-nascido, ou seja, era alvo dos soldados do faraó para que o decreto se cumprisse, para que ele fosse morto. Porém, Deus, em sua soberana vontade, Deus tinha um plano para a vida de Moisés e para salvar o seu povo do Egito. O nascimento de Moisés não foi por um acaso. Moisés, ele nasce justamente nesse tempo, não por um acaso, não por uma coincidência, mas já era a soberana vontade de Deus prevalecendo sobre aquilo que ele estaria preparando para um futuro como libertador do povo
do Egito. Amém, queridos? E Deus usa então uma mãe disposta a pagar o preço pela vida do seu filho. A mãe de Moisés chamava-se Joquebede. Você pode ver isso mesmo em Êxodo, e você pode também conferir isso lá em Números 26, 59. Então a mãe de Moisés chamava Joquebede. Sabemos que mesmo Moisés sendo forçadamente adotado pela filha do faraó, circunstancialmente adotado pela filha do faraó, Joquebede encontrou uma maneira de manter o contato com o seu filho e ensinar-lhe os princípios de Deus. Aqui está a primeira chave para nós, aqui está a primeira chave para você, mamãe, ensinar os nossos filhos os princípios da palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos o caminho através da palavra de Deus, para que ele possa estar fundamentado, para que ele possa estar alicerçado, para que o caráter dele seja forjado segundo aquilo que a Bíblia estabelece como princípio de vida. Então Joquebede, mesmo dando filho, na verdade, circunstancialmente, uma vez ele foi adotado então pela filha do faraó, ela encontra um jeito para manter o contato com esse filho, a fim de ensiná-lo os princípios da palavra de Deus. Então, mãe, não desista de ensinar o seu filho, de ensinar os seus filhos os princípios da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que está a fonte de vida, é na palavra de Deus que está a direção para todas as coisas, é na palavra de Deus que está o caminho das pedras para sermos abençoados. Então, o primeiro princípio é esse, a primeira característica que a gente identifica em Joquebede, ela encontra o jeito de ensinar o seu filho os princípios da palavra de Deus. A segunda característica que nós identificamos na vida dessa mulher é a coragem. Fala comigo assim, coragem. O verso 2 e 3 diz assim: e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Ela sabia então que não teria mais como esconder a criança. Ela já havia escondido Moisés por 3 meses. Mas ele estava crescendo, ele estava desenvolvendo, e os soldados estavam à procura de toda a criança recém-nascida do sexo masculino a fim de matar. E chega um momento então que não havia mais possibilidade dela esconder o menino. Então ela resolve agir, ela resolve assumir os riscos da estratégia para salvar o seu filho. Joquebede, ela teve coragem para esconder o seu filho até onde foi possível, mesmo sabendo que os soldados estavam procurando todas as crianças, mesmo sabendo que os soldados queriam matar todas as crianças, todos os meninos recém-nascidos. Joquebede também ela teve coragem para colocar o neném, o bebê, o menino no rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar, mesmo tendo o risco da sua estratégia dar errado. Ela teve coragem de assumir os riscos, porque era a única forma do Moisés sobreviver. Ela teve coragem também de ir ao rio na hora que a filha do faraó fosse tomar banho, mesmo sabendo que na hora do banho da princesa nada podia incomodá-la. Contudo, Joquebede teve coragem de ir e colocar o neném. Ela teve coragem também de enfrentar a filha do faraó quando ela a chama e delega e ordena que ela amamentasse a criança. Naquele momento ela estava correndo um alto risco de ter o seu plano descoberto.
de ter a sua estratégia descoberta. Mas Joquebede, ela foi muito corajosa. Ela não se intimidou diante de todos os riscos. A Bíblia não fala muito sobre ela, sobre Joquebede, sobre essa mãe, mas ela orava por seu filho. E ela dedicava a vida do seu filho ao Senhor, para que ele cumprisse o seu propósito na vida do Moisés. Mãe, não desista de orar pelo seu filho. Não desista de consagrar a vida do seu filho. Não desista de profetizar sobre o seu filho. Joquebede, ela era uma mulher de coragem, mas ela também era uma mulher de oração. Era uma mulher que liberava palavras, que consagrava, que profetizava sobre o seu filho, para que o plano de Deus, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos na vida do seu filho. Mãe, eu lhe pergunto, o que você tem profetizado dentro da sua casa? O que você tem profetizado sobre a vida dos seus filhos? É importante profetizar a palavra de Deus. É importante profetizar palavras de vida, consagrar, impor as mãos, orar, dedicar a vida do seu filho, dos seus filhos ao Senhor. Mães têm coragem de correr riscos pela vida dos seus filhos. Mães conseguem forças para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar totalmente. Amém, queridos? Mães, jamais esqueçam de ter uma coragem maior para orar todos os dias pelos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. É herança do Senhor na sua vida. A terceira característica que nós identificamos na vida dessa mãe, Joquebede, é a criatividade. O verso 4 ao verso 7 diz assim: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha que pergunta estratégica, que pergunta poderosa. Fazia parte do plano de Deus. Fazia parte de todo aquele processo que Deus estava estabelecendo para que Moisés não morresse e se cumprisse a vontade dele na vida de Moisés e no seu povo. Joquebede, além de corajosa, ela foi criativa para desenvolver a estratégia dada por Deus para salvar o seu filho. Ela teve criatividade para fazer um cesto de junco. Eu não sei se você sabe o que é junco, mas é uma planta utilizada para tecer cestos, esteiras e assentos de cadeira. Ela teve o cuidado de vedar o cesto com betume e com pinche, que eram materiais difíceis de serem encontrados. Mas ela deu um jeito para fazer esse cesto. Porque, querido, havia uma probabilidade menor desse cesto afundar, porque pelo material que ele estava sendo confeccionado, pela vedação nas suas gretas, nas suas emendas. Então ela dá um jeito para achar esse material, ela tem a criatividade para fazer esse cesto. Parece algo simples, você lendo hoje parece algo simples. Mas naquele contexto, naquela situação, diante daquela pressão, não era algo simples. Como eu falei anteriormente, ela precisou de coragem.
mas ela precisou também de criatividade para colocar o cesto no carriçal, que são aqueles matos que ficam à beira do rio, ou seja, o lugar certo para não deixar o cesto afundar. Você consegue visualizar comigo aí um rio? Pensa no rio, pensa nas margens do rio, aqueles matos, chamado pela Bíblia aqui de carriçal. Ela bota o cesto naquele lugar de forma muito estratégica, para que o cesto não fosse levado, para que o cesto talvez não virasse e o menino caísse dentro do rio, porque aquele carriçal, aqueles matos que ficam às margens do rio, serviu para prender o cesto e não deixar o cesto embora e nem mesmo o cesto virar e o menino morreu. Uau! Ela teve muita criatividade. Ela também teve criatividade para mandar a sua filha ir vigiar. Alguém precisava acompanhar o processo. Mas ela, como mãe, com certeza não teria condições emocionais de acompanhar aquilo ali. E ela chama então Miriam, irmã do Moisés, sua filha mais velha, para que ela ficasse vigiando, porque isso garantiria que nada daria errado. Percebe? Cada detalhe sendo pensado. Mães pensam em todos os detalhes, não é isso? Mães não param de pensar, não param de ser criativas para abençoar a sua casa, para abençoar os seus filhos. As mães devem ser criativas nesse sentido. Ela também foi criativa para mandar Miriam oferecer ajuda na hora certa. Como quem não quer nada, então a menina vai lá e oferece arranjar uma mulher da onde? Hebreia, para amamentar o menino. Quem era essa mulher? A própria mãe do menino. Meu Deus. E aí, querida, a Miriam, quando a filha do faraó vê aquele menino bonito chorando, ela se apresenta como quem não sabia de nada e fala: olha só, eu posso arrumar uma mulher hebreia para amamentar essa criança, para criar essa criança. E aquela mulher era justamente a Joquebede, a mãe do menino. As mães devem ser criativas para oferecer todo o suporte necessário aos seus filhos, a fim de que os propósitos de Deus sejam cumpridos na vida deles e eles sejam muito bem-sucedidos. Mães criativas aprendem a depender de Deus, pois sabe que é dele que vem toda a capacidade para criar estratégias e soluções para a sua família. Todos nós precisamos depender de Deus. Todos nós precisamos entender que é do Senhor que vem a nossa inspiração, que é do Senhor que vem a nossa criatividade. Então, mãe, se você está sem criatividade, se você está sem inspiração, peça ao Senhor criatividade. Peça ao Senhor inspiração para que você continue dando todo o suporte necessário para que o seu filho ou os seus filhos sejam bem-sucedidos. Joquebede era uma mulher de coragem, era uma mulher de oração, por isso ela foi inspirada por Deus e capacitada de criatividade. Amém? A quarta característica que nós identificamos na vida de Joquebede é a determinação. Fala comigo assim, determinação. Verso 10 diz: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Do início ao fim, queridos, nós identificamos em Joquebede um espírito de fé, um espírito de determinação. E isso era muito forte, que ela não hesitou de honrar a sua palavra, de quando o menino fosse desmamado,
ela devolver o menino para a filha do faraó. E a filha do faraó então adota esse menino e lhe põe o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Joquebede, ela foi determinada para não deixar o seu filho morrer. Mães determinadas empenham todo o esforço para que os seus filhos não morram. Pois ela sabia que os soldados estavam à procura de meninos, e se encontrasse Moisés, certamente iria matá-lo. Ela foi determinada para cuidar do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta. Ela não temeu. Por quê? Porque ela confiava na proteção de Deus. Mãe, confie na proteção de Deus. Confie na mão de Deus sobre a sua vida. Você não está sozinha nessa missão. Você não está sozinha nessa jornada. Recorra àquele que pode resolver. E seja determinada para cuidar da sua casa, seja determinada para cuidar da sua família, seja determinada para entregar, para honrar a sua palavra. Joquebede, no momento certo, ela entrega o menino à princesa, sabendo que ele seria criado com o melhor e que Deus tinha um propósito na vida dele. Então ela não hesitou em entregar o menino, porque ela entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para preparar Moisés para liderar o seu povo. Deus é incrível, querido. Deus, ele já estava olhando lá na frente. O nascimento de Moisés havia um propósito: liderar o povo, conduzir o povo até a terra prometida. É claro que Moisés não entrou na terra prometida, mas o trabalho que Moisés fez foi determinante para o êxito do povo. Amém, queridos? Toda mãe precisa ter essa determinação, capaz de vencer tudo para abençoar seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim, não é isso? Você, mãe que está me ouvindo, não é desse jeito, não é sobre isso? Você vai com muita garra, com muita determinação até o fim. Joquebede foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que aprendeu a liderar e perseverar diante dos mais diversos desafios. E você sabe que não foi fácil a trajetória de Moisés. Você sabe que não foram poucos os desafios de Moisés. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E houve uma mãe que pagou o preço pela vida dele. Mães pagam preços por seus filhos. Preço de entrega, de consagração, de dedicação, de oração, de coragem, de criatividade, de determinação. Mães são valorosas. Amém? Eu quero concluir então. Essa mulher desconhecida na Bíblia é um grande exemplo e deixou sua marca não no seu nome. Talvez você nem sabia o nome da mãe do Moisés, mas sim deixou a sua marca na vida do seu filho. O que você vai deixar para o seu filho? Qual é o legado que você está marcando a vida do seu filho? Isso é muito forte. Isso é uma responsabilidade muito grande sobre nós, pais e mães. Qual é o legado? Qual é a marca? Do mesmo modo, todos nós, todas as mães, precisam fazer todo o esforço necessário
para instruir, conduzir e contribuir na formação do caráter de seus filhos, a fim de que eles sejam homens e mulheres de Deus e façam a diferença em sua geração. Eu quero ler então Provérbios 22:6, que você conhece, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Os primeiros meses da vida de Moisés foi com a sua mãe. Eu tenho certeza que isso marcou todo o restante da sua vida. Então eu quero orar por você, em especial, mãe, que está me ouvindo, que está conectada aqui a esse canal, para que o Senhor derrame uma capacitação especial sobre a sua vida, para que você possa continuar desempenhando essa nobre missão de ser mãe. Não é fácil, tem os desafios, mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor para nós. São como flechas na mão do arqueiro. Filhos são flechas. Nós, pais, somos os arqueiros e temos a responsabilidade de lançar os nossos filhos. Pai, muito obrigado por essa palavra tão abençoada, que foi de forma específica às mães, mas vem edificar a todos nós, Pai. Que essas características que nós identificamos na mãe de Moisés, em Joquebede, possam ser características que façam parte das nossas vidas, que faça parte da sua vida, mãe. Que você seja corajosa, que você seja criativa, que você seja determinada, que você seja uma mulher de oração, uma mulher que consagre e dedica a sua casa ao Senhor. Que o Senhor te inspire, que o Senhor te capacite a continuar cumprindo essa nobre missão de ser mãe, de educar, de instruir, de conduzir, de ensinar. Que o Senhor possa capacitar você, que o Senhor possa derramar a graça dele sobre a sua vida, para que você, com graça e com amor, desempenhe, desenvolva essa missão. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Eu quero declarar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre você, mãe, sobre todos os seus filhos, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele, a face dele sobre você, e lhe conceda paz, e lhe conceda refrigério, e encha o seu coração de fé e de esperança, para continuar prosseguindo naquilo que o Senhor te chamou para fazer como mãe. Deus te abençoe, seja próspera, seja cheia de graça e cheia de unção, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos nos despedir agora, mas eu deixo um abraço e uma bênção especial de toda a Paz Church, da nossa liderança, para você, mamãe. Se você ainda não tem uma família espiritual, uma casa espiritual, uma igreja para congregar, vem com a gente. Faça dessa família a sua família e dessa casa a sua casa. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Um beijo no coração, Deus abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Parabéns, mamães!